O recado é aqui, ó, direto. O papo é reto aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Corta o Ulisses aí para não. O doutor Fiel, na vez dele, ele fala. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho o caminho para o Corinthians ser campeão. Porque eu sempre tenho o caminho. O ponto de equilíbrio do programa sou eu. Sempre, Minas Gerais é o ponto de equilíbrio do Brasil em tudo. E eu tenho aqui, Ronaldo, o caminho para você, para não ter problema na Copa do Brasil. É não jogar os jogos. WO em São Paulo, WO no Rio de Janeiro e deixa o Flamengo. E deixa o Flamengo ser campeão. Porque se for pro melão rolando, aí, amigo, eu tô realmente preocupado. Preocupado, mas ao mesmo tempo triste por você. Triste por você, porque você sabe da consideração que tenho pelo Rona. Mas, ó, não jogue, irmão. Porque se jogar, serão duas lambadas. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Flamengo campeão. Parabéns pelo vice, Ronaldo. É isso que o Galo tá fazendo aí. Aqui, comentando o Everton falando de uma maneira sóbria, não é? Deu a letra pra vocês, Sóbria? que é pra não entrar. Isso aí que ele passou pros jogadores do Galo. Eles estão fazendo isso aí com os torcedores, porque o Galo não tá jogando, né? O senhor Mas influenciou. agora, se tudo der certo, o Galo vai voltar a jogar contra o Palmeiras. Não, deixa eu falar. Se tem um clube que tem que arrumar um caminho, é o Galo. Ele tem que arrumar um caminho pro Galo. Mas ano passado, o Everton era resplandecente nesse programa. Era uma loucura, uma criatividade esse ano. Mas não se preocupe. Tá jururu, tá taciturno, Mas não se preocupe que daqui 51 anos ele será de novo alegre e feliz. Cometa Galo vai passar daqui 50 anos. Daqui 51 anos ele de novo será feliz. Ai, que se horror. tiver aqui, né? Ô, Chico, como é que você viu essa definição dos mandos da Copa do Brasil? Eu acho que o Corinthians teria uma vantagem muito grande se decidisse em casa. Não que, eu não acho que também já acabou o título, com muitos, o Flamengo vai decidir em casa e tal, mas realmente o Flamengo, pelo que tem jogado, é muito forte com a sua torcida e tudo mais. E o primeiro jogo, meio óbvio que eu vou dizer, né, mas vai ditar muito o ritmo da decisão. Mas depois tem o segundo, né? Tem o primeiro jogo, mas depois tem o segundo. Mas eu também tô aqui para dizer obviedades. O Corinthians precisa vencer o jogo. Independentemente do placar. Precisa vencer o primeiro jogo. Não acredito. E fechar a casinha no se tiver um segundo. gol a mais, vence, né? E também acontece isso. Porque, Renata, o Flamengo é muito difícil, estava falando com o Capelandes aqui, que o Flamengo não marque gols nos dois jogos. É muito difícil. É muito difícil que o Flamengo, pelo poder de ataque que tem, jogando dentro ou fora de casa, não faça gols, pelo poderio ofensivo que tem. Então o Corinthians vai precisar montar uma estratégia, e o Vitor Pereira, que estudou muito bem o Fluminense agora, montou uma estratégia muito coerente, muito positiva. Ele vai precisar estudar muito bem esse Flamengo. E talvez até se inspirar no Fluminense. Chamar o Diniz. Que o Fluminense venceu o Flamengo no fim de semana com o time titular do Flamengo. Apostar no Vitão, Ronaldo. Mas só uma coisa, Capelanes. Contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, o Flamengo em casa empatou, ganhou do Furacão fora. Contra o Vélez, onde ele goleou, foi fora. Então, o Flamengo, quando joga fora de casa, especialmente quando tem essa chance, que não foi o caso do Furacão, de a última, não é? Já ter definido. Aí eu te pergunto, como é que faz um time que joga melhor fora de casa do que até dentro? Fazer um resumo dos dois times, a grande verdade é que o Flamengo não é um time caseiro e o Corinthians é um time caseiro. O que significa isso? O Corinthians da Neoquímica Arena é um, fora da Neoquímica Arena é outro. O Flamengo, dentro ou fora, independentemente do local, Marte, em Plutão, na Terra, no céu, não importa, o Flamengo joga o mesmo futebol. E esse jogo contra o Atlético Paranaense que você se referiu foi uma grande mentira. A verdade é que esse 0-0, tudo bem, o Atlético segurou e tal, mas foi 2 bolas na trave, bola em cima da linha, o Atlético não jogou. Mas se os dois jogadores, Arrascaeta e Gabigol, tivessem sido expulsos, também poderia ser outra realidade. Você tem toda razão, Fernandinho também poderia. Enfim, o meu ponto aqui é que eu acho que se o Vitor Pereira pegar o DVD do jogo entre Atlético e Flamengo 0-0, não vai mostrar nada. O resultado não é o que aconteceu no campo. Se pegar do último final de semana o que o Fluminense fez com o Flamengo... Eu estava no Maracanã, assisti o jogo do Maracanã. O Fluminense não deixou o meio-campo do Flamengo jogar. Talvez esse seja justamente o caminho para o Vitor Pereira minimamente conquistar o resultado. Eu vou um pouco na contramão do Chico. Eu acho que o Corinthians não precisa vencer na Neoquímica Arena. Só de não perder e chegar vivo no Maracanã, do tamanho do Corinthians, do jeito que dá para, por que não, beliscar uma vitória ou um empate e levar para os pênaltis, e o Cássio garante. E aí, Sgarbi, qual é a sua análise? Nossa Senhora. Eu fico um pouco no meio termo dos dois, porque se a gente for pegar o jogo da Libertadores...
Não, o jogo da Libertadores na Arena Corinthians, o momento que o Corinthians foi bem foi no comecinho, que saiu um pouco pro jogo. Só que depois, lógico, aí toma um gol do Flamengo, o Flamengo avassalador no segundo tempo, enfim. É difícil, a chance principal do Corinthians seria se o primeiro jogo fosse lá no Maraca, aquele 0x0, 1x1, ou tomar 1x0, e aqui com a torcida crescendo, todo mundo assim, daquele jeito que o Ronaldo gosta. Como é que é a torcida? Pulsando. Daquele jeito, né? Olha o New Kids on the Block. É lógico, não. Ronaldo, eu acho melhor a gente começar falando que vocês são favoritos, porque senão vocês vão ver com aquela conversa. A gente gosta assim. Todo mundo força. A história diz isso, irmão. Não sou eu que tô falando isso. A história diz isso. Eu vou fazer o quê? Eu gosto assim, que todo mundo compra. Eu gosto com muita humildade. Já tá comigo. O Corinthians é Como diria o favorito. Sgarbi, eu gosto de muita umidade. Agora, Ulisses, também se a gente for pensar, talvez o segredo pro Corinthians seja torcer para que o Arrascaeta não entre em campo em nenhuma das duas. Porque é ele que tem feito a diferença. É o grande, então, se é ele quem tem feito a diferença, marque-o. Aí que tá o problema. Fácil. Né? Se fosse fácil. Tranquilo. Ela te fez uma pergunta de boa. Ela te fez uma pergunta de Colocar boa. o Ulisses lá de volante. Porque não, Marca o que eu neles, tô dizendo é o seguinte, tem que estar atento Com a ênclise isso, né? ainda, né? Quando você vai enfrentar um time que você sabe qual o lado forte que tem de desequilíbrio nele, você tem que tentar ao máximo anular. Então, isso é básico no futebol. Você tá rindo o quê? Desculpa a tua experiência. Porque você se deixa levar pelos outros. Vira fácil. No jogo de futebol, o Ulisses não ia ser um adversário Não, presente. 60 anos de carreira e, pô, se o time deu uma risadinha. Pô, eu acho um desrespeito você rir do 62 anos presidente de da carreira Federação e- Paulista de Futebol. 62 anos de carreira e tá desrespeito você rir do o presidente. time dando aqui, Não, o presidente da Federação Paulista de Futebol... Não, Chega a linha, Ulisses. Chega a linha, Não, Ulisses. Não esquece, não. porque a Federação Paulista de Futebol é limpa. Não, eu sei, mas Levanta é que a você tá história dos representando caras que ele estão aqui, lá. elogiando o futebol. Não, ele não é o presidente, ele é o Mauro advogado. Silva, É, o doutor. vocês confundiram as bolas. Você tava falando do Maicon, do Renato Augusto, de quem mais? Só marcar o Arrascaeta, é E isso? outra coisa, por exemplo, os jogos que o Corinthians pegou o Flamengo, o Maicon saiu com 2 dedos quebrados. Foi. Cartão amarelo. Não, para cartão Quebraram amarelo. o menino. Quebraram. Já 2 dedos começou a quebrados. condicionar a arbitragem. Quebraram o menino. Começou a condicionar a arbitragem. O Flamengo, indiscutivelmente, é um dos maiores clubes do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Ponto. Não vejo nenhum outro clube que chegue perto, ou próximo, elenco que chegue próximo desses dois. Aí o resto é o resto, para baixo e tal, se iguala a tudo. A obrigação é do Flamengo ser campeão. Não, tem o segundo Não é? colocado aí É que uma pode ser o obrigação, não é o primeiro. grande time, não é o grande... Olha. Porque aqui, unanimemente, os anticorintianos, que as pessoas vivem de serem anticorintianas. Isso dá ibope para as pessoas. As por pessoas você. crescem. Denilson, anticorintiano, que era corintiano quando era criança. corintiano. Quando limpava o nariz da sabe blusa aquela lá em frase Diadema, que fala por você? era corintiano. Você tem razão, Entendeu? eu sou anticorintiano, Entendeu? e aí? Qual que é o Aí, ó, problema, tiozão? Chico Garcia. Pode falar mal do Corinthians que apanha em casa. Capelani. Que é Corinthians, rapaz. Apanha em casa, dorme com o cachorro. Vai, cola na minha. Capelani. Tem outro aqui? Capelani. Corintiano apaixonado, ama. Esse negócio de Atlético é Corinthians, fachada. tem um pezinho E aqui, Itaquera. ó. E o New Kids on the não Block tem aí? chance de ser corintiano. O estilo, o tipo, não tem chance nenhuma. Não, vai nascer 30 E o vezes e não Everton, e o Everton Guimarães, hein? Cara de corintiano, levei ele na Neoquímica Arena comigo, Braço ficou apaixonado, vibrou com os gols do Corinthians. Gordinho, e você? E eu sou neutro. Vamos para a final da Copa do Brasil. Valeu, presidente. Agora, falando em final da Copa do Brasil, o nosso Thiago Carvalho está acompanhando lá os bastidores dessa definição dos mandos. Primeiro jogo no dia 12 de outubro, Neoquímica Arena, e a grande decisão no dia 19 no Maracanã. Thiago, boa tarde para você. Traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Pois então, nós estamos aqui então desde as 11 da manhã, o sorteio aconteceu e aí a gente pode conversar com os jogadores e também com alguns dos dirigentes. O Cássio foi perguntado também sobre essa questão do favoritismo do Flamengo, já que o Flamengo joga a final da Libertadores e também eliminou o Corinthians da Libertadores. Mas o goleiro do Corinthians preferiu dizer que o brasileiro, o futebol brasileiro é muito equilibrado, então que não há um favoritismo do Flamengo para essa final. Por outro lado, a gente também conversou com o Duílio e o Duílio tem uma opinião diferente. Para ele, o Flamengo é sim o favorito para a final da Copa do Brasil. Bom, a gente conversou também com os dirigentes do Flamengo, principalmente o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Ele não concorda com o favoritismo do Flamengo, para ele é uma final equilibrada, apesar dele ter ficado muito satisfeito com essa decisão acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Ele disse que em São Paulo realmente é muito complicado por conta da questão da torcida do Corinthians, que faz uma pressão maior, então que definir no Maracanã com o torcedor ao seu lado vai ser muito melhor
para a equipe do Flamengo. Agora, em relação à opinião do Duílio, ela aconteceu agora há pouco, a gente estava com ele aqui no saguão da CBF, e aí a gente separou para vocês ouvirem um pouco da opinião do presidente do Corinthians. Nós vamos ouvi-lo agora. Foram os últimos 12 anos, mais ou menos, no Corinthians foram muito bons, né? O Corinthians conquistou Libertadores de forma invicta, Campeonato Mundial, né? O campeonato, vários títulos de brasileiro, paulista. Então a gente fica muito satisfeito que é um trabalho que vem sendo feito lá atrás, uma estruturação que foi feita no clube, a construção do seu CT, do seu estádio. Então toda essa estrutura, independente do elenco, né? Isso também, um elenco muito caro não necessariamente é certeza de sucesso, né? Então a gente vem trabalhando, tentando também achar o equilíbrio, mas o Corinthians vem participando, a gente está muito contente com esse ano, com essa temporada, como eu falei há pouco, de estar ali em cima da tabela do Brasileiro. Infelizmente na Libertadores ficamos de fora na quarta de final, mas fazia muito tempo que não participávamos. Então a gente está satisfeito, sabe que tem muito para melhorar. E vamos ver se a gente consegue fechar o ano aí com título, mas é muito difícil. O Flamengo é um grande time, como você falou, é o favorito. Né? Você acha que é o favorito? Eu acho. O Flamengo vem fazendo grandes jogos. É para todos, né? O Corinthians nem estaria aqui se a gente fosse ouvir aí a opinião da maioria, né? O Corinthians não chegaria numa final, não teria nem condições. E nós estamos aqui forte, trabalhando, quietinho, e vamos ver se a gente consegue dar essa alegria para o nosso torcedor.